Ei! Antes de você ouvir essa história que já emocionou milhares de pessoas, faz o seguinte: clica em inscrever-se, deixa o like e já compartilha com alguém que precisa dessa mensagem hoje. E comenta aqui embaixo, você acredita em sinais de Deus? Sua interação ajuda essa história a alcançar ainda mais vidas. Agora segura firme, porque o que vem a seguir pode mexer com você de um jeito que você não espera. No pequeno vilarejo onde Ana vivia, as manhãs sempre começavam com um silêncio calmo e acolhedor. Ela acordava cedo, abria a janela e deixava o vento suave tocar seu rosto cansado. Apesar da rotina simples, Ana carregava uma fé que iluminava seus dias mais difíceis. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho, eram um instrumento de tudo o que fazia. E, cada vez que olhava para elas, sentia que havia algo diferente ali. Algo que chamava sua atenção de maneira estranha e ao mesmo tempo tranquila. Como se Deus tivesse deixado um pequeno sinal escondido na palma de sua mão. Um dia, enquanto descansava depois de um longo trabalho na horta, Ana percebeu algo curioso. Bem no centro da palma, entre duas linhas finas, havia um traço que parecia brilhar levemente. Não era reflexo do sol, nem poeira, nem nada que ela conseguisse explicar de imediato. Parecia um desenho delicado, quase imperceptível, mas cheio de significado escondido. Ela passou o dedo sobre a marca, sentindo uma leveza difícil de entender. Era como se aquela linha estivesse tentando chamar sua atenção há muito tempo. E agora, finalmente, ela conseguia enxergar o que antes não percebia. Ana comentou aquilo com Pedro, seu marido, mas ele apenas sorriu e achou que fosse cansaço. Dizia que marcas nas mãos eram normais em quem trabalha duro todos os dias da vida. Mas Ana não sentia que fosse apenas isso. Havia algo diferente, quase misterioso. Era como se aquela marca tivesse surgido do nada, como um aviso silencioso. Toda vez que ela observava a palma da mão, sentia um calma difícil de explicar. Uma paz que surgia do nada e enchia seu peito como se alguém falasse com ela por dentro. Como se aquela marca fosse um recado que ainda faltava ser entendido. Nos dias seguintes, Ana começou a reparar que a marca ficava mais visível em certos momentos. Quando ela orava, por exemplo, o traço parecia ganhar vida, ficando mais nítido e definido. Quando ajudava alguém, acontecia a mesma coisa, como se Deus aprovasse seus gestos. Ela não sabia explicar aquilo para ninguém, e nem tentava, com medo de parecer estranha. Mas, no fundo, sentia que aquela marca era mais do que apenas um detalhe na pele. Era como um sinal de que algo estava sendo preparado, mesmo que ainda estivesse oculto. E, por mais que tentasse ignorar, seu coração sabia que aquilo não era coincidência. Numa dessas noites, enquanto arrumava a lamparina antes de dormir, Ana se surpreendeu. A chama iluminou suas mãos e o pequeno traço brilhou como se fosse uma linha dourada. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, em vez de medo, sentiu um calor suave, como um abraço silencioso de Deus. Era uma sensação que aos poucos tomou seu coração, trazendo paz e esperança. Ana sabia que não estava imaginando. Aquela marca queria dizer alguma coisa. E, sem perceber, ela começava uma jornada que a levaria a enxergar 2026 com novos olhos. Na manhã seguinte, Ana acordou mais cedo do que de costume, sentindo o coração acelerado. Era como se algo a chamasse para fora da cama, como se uma novidade estivesse por vir. Ela lavou o rosto, prendeu o cabelo e, antes de qualquer coisa, olhou para suas mãos. A marca estava lá, discreta, mas viva, como se esperasse por sua atenção. Ana respirou fundo, tentando entender por que aquilo mexia tanto com ela. Não era medo, nem preocupação, era uma curiosidade acompanhada de paz. Como se Deus estivesse lhe mostrando um caminho que ela ainda não conhecia. Enquanto preparava o café, Ana se pegou pensando em tudo o que havia sentido. Lembrou da luz da lamparina iluminando o traço como ouro na noite anterior. Tentou convencer a si mesma de que poderia ser apenas ilusão, cansaço ou luz. Mas a sensação profunda que tinha no peito não podia ser ignorada tão facilmente. Parecia que algo dentro dela despertava, como se uma promessa estivesse nascendo. Ela sabia que Deus falava pelos detalhes, e aquele era um detalhe impossível de ignorar. Era como se suas mãos carregassem um segredo pronto para ser revelado. Depois do café, Ana saiu para cuidar da horta, como fazia todos os dias com carinho. O sol ainda estava baixo, pintando a terra com tons de laranja e dourado. Quando ela pegou a enxada, sentiu a marca formigar levemente, como um pequeno aviso. Surpresa, ela parou, abriu a mão e viu o traço brilhando suave sob a luz da manhã. Era como se a marca reagisse ao toque da terra, como se reconhecesse aquele momento. Ela fechou a mão devagar,
tentando entender o que Deus queria lhe mostrar. Mas o único sentimento que tinha era que o ano de 2026 tinha algo especial reservado. No vilarejo, ninguém sabia dessa curiosidade que vinha acompanhando Ana dia após dia. Ela preferia guardar silêncio, observando tudo com cuidado e gratidão no coração. Afinal, nem todo mundo entenderia uma marca que aparecia de forma tão misteriosa. E Ana também sabia que certos sinais eram revelados apenas a quem precisava vê-los. Enquanto regava as plantas, sentiu uma brisa suave tocar seu rosto cansado. Era como se Deus confirmasse, de maneira silenciosa, que ela estava no caminho certo. E a cada dia, essa certeza crescia dentro de seu peito de forma tranquila e forte. Quando terminou seu trabalho, Ana sentou-se à sombra de uma árvore para descansar. Ali, com a mão aberta sob a luz filtrada pelas folhas, ela observou o detalhe novamente. Percebeu que a marca não era aleatória, parecia formar um pequeno contorno de caminho. Como se fosse uma trilha desenhada na palma, apontando para algo adiante. Essa descoberta fez seu coração bater mais forte, como se algo fosse mudar logo. Ela fechou a mão devagar, sentindo uma paz profunda que nunca havia sentido antes. E, naquele instante, percebeu que Deus estava preparando algo grande para sua vida. Nos dias que seguiram, a marca na mão de Ana parecia se tornar parte essencial de sua rotina. Ela já acordava pensando nela e, antes de dormir, observava se algo havia mudado. Não era obsessão, mas um cuidado silencioso, como quem protege algo precioso. Cada vez que a luz batia na palma, o traço ganhava um brilho delicado. Era como se estivesse acompanhando seus passos, reagindo ao seu coração. Ana sentia que havia um propósito escondido em tudo aquilo, maior do que imaginava. E essa sensação despertava nela uma esperança que não sentia há muito tempo. Uma tarde, enquanto caminhava até o riacho para buscar água, Ana teve outra surpresa. Quando lavou as mãos na água fria e cristalina, o traço pareceu se ampliar levemente. Ela ficou olhando, assustada e curiosa, sem entender como aquilo era possível. A água escorreu pelos seus dedos como se estivesse realçando o detalhe escondido. Ana enxugou as mãos rapidamente, tentando ver se a marca ainda estava ali. E para sua surpresa, o traço ficou ainda mais nítido, como se tivesse acabado de nascer. Seu coração disparou, e ela sentiu que Deus estava tentando chamar sua atenção outra vez. Ela voltou para casa com passos acelerados, mas com o rosto iluminado de emoção. Não sabia explicar o que estava acontecendo, mas sentia que não era algo comum. Aquela marca não parecia feita para assustar, e sim para revelar algo no tempo certo. Ana se lembrava das palavras de sua avó, que dizia que Deus fala através de sinais. Talvez aquele fosse um deles, um daqueles que só percebe quem tem o coração aberto. Enquanto caminhava, sentiu uma brisa suave tocar seu cabelo, como um carinho silencioso. E essa brisa trouxe uma paz tão profunda que ela quase esqueceu suas dúvidas. Ao chegar em casa, Ana contou a Pedro o que tinha acontecido no riacho. Ele ouviu tudo com atenção, embora ainda tentasse entender aquilo de forma racional. Mas viu o brilho sincero nos olhos dela e percebeu que ali havia algo diferente. Ana não estava inventando, nem exagerando, ela estava sendo guiada por algo maior. Pedro segurou a mão dela e observou o traço com mais cuidado, tentando compreender. Embora não visse o brilho que ela via, sentiu uma calma estranha ao tocar aquela marca. Era como se até ele pudesse sentir que Deus estava preparando algo importante. Naquela noite, enquanto todos no vilarejo dormiam, Ana ficou acordada por alguns minutos. Sentou-se na beira da cama e abriu a mão lentamente, observando o traço iluminado pela lua. O brilho estava mais suave, mas ainda presente, como se respirasse junto com ela. Ana sentiu um calor suave no peito, algo entre gratidão e expectativa. E pela primeira vez, ela falou em voz baixa, quase num sussurro: Senhor, o que o Senhor está preparando? Não houve resposta em palavras, mas seu coração se encheu de uma paz profunda. E ela entendeu que aquela jornada estava apenas começando, rumo ao que viria em 2026. Na manhã seguinte, Ana decidiu visitar sua vizinha Dona Iraci, uma senhora de muita fé. Ela acreditava que Iraci poderia ajudar a entender aquele sinal tão misterioso. Ao chegar lá, contou com calma tudo o que vinha acontecendo nos últimos dias. Dona Iraci ouviu sem interromper, com os olhos brilhando como quem reconhece o milagre. Quando Ana mostrou a palma da mão, a idosa sorriu com ternura e surpresa. Ela disse que algumas pessoas carregam sinais que só aparecem quando Deus quer agir, e que talvez aquele traço fosse um anúncio de algo importante prestes a acontecer. As palavras da vizinha fizeram Ana sentir um arrepio leve, mas não de medo, de confirmação.
Era como se tudo o que ela vinha percebendo ganhasse sentido naquele instante. Dona Iraci explicou que nem sempre Deus usa sonhos ou visões para falar com alguém. Às vezes, ele usa o corpo, a natureza, ou pequenos detalhes que passam despercebidos. Ana olhou para a própria mão com mais cuidado, vendo o traço como nunca antes. Era como se Deus estivesse realmente tentando conduzi-la por um novo caminho. E essa ideia encheu seu coração de esperança, como um farol em noite escura. Antes de ir embora, Iraci segurou as mãos de Ana e orou por ela com profunda sinceridade. Pediu que Deus revelasse o propósito daquele sinal no tempo certo, sem pressa. Enquanto a idosa orava, o traço na mão de Ana começou a formigar de novo. Ela sentiu o mesmo calor suave que vinha sentindo nos últimos dias, porém mais forte. Quando a oração terminou, Ana abriu os olhos emocionada e tomada por uma paz intensa. Naquele momento, ela teve certeza de que não estava vivendo algo comum. Era como se o céu estivesse se abrindo aos poucos para mostrar o que viria adiante. Voltando para casa, Ana caminhou devagar, absorvendo tudo o que tinha acontecido. As árvores pareciam mais vivas, o vento mais leve e até o sol parecia mais acolhedor. Era como se o mundo ao redor dela tivesse ganhado novas cores e significados. Enquanto andava, ela abriu a mão novamente e viu o traço brilhando discretamente. Aquela luz suave parecia pulsar com a mesma calma do seu coração. Ana sentiu que aquela marca não era apenas para ser vista, mas para ser seguida. Era como se Deus estivesse preparando seus passos para algo maior em 2026. Quando chegou em casa, Ana encontrou Pedro sentado no alpendre, esperando por ela. Ele percebeu a expressão serena em seu rosto e soube que algo especial havia acontecido. Ana contou sobre a conversa com Dona Iraci e sobre a oração que mexeu com seu coração. Pedro ouviu tudo em silêncio, respeitando cada palavra com atenção e carinho. Depois, segurou sua mão e disse que, se Deus estava guiando ela, também guiaria os dois. Ana sorriu, sentindo que aquele apoio era parte essencial do propósito que surgia. E juntos, decidiram observar cada detalhe, confiando que algo divino estava por vir. Nos dias seguintes, Ana começou a notar que o traço em sua mão mudava levemente. Às vezes parecia mais forte, outras vezes mais suave, como se respirasse com ela. Era uma mudança sutil, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. A cada amanhecer, ela observava suas mãos antes de levantar da cama, sempre se perguntando o que Deus estava querendo lhe mostrar com aquilo. O traço se tornava um companheiro silencioso, presente em todos os momentos. E a cada dia, Ana tinha mais certeza de que o céu estava preparando um caminho. Certo dia, enquanto cuidava do jardim, algo inesperado aconteceu. Quando a luz do sol bateu diretamente em sua mão, o traço brilhou com mais intensidade. Era como um reflexo dourado, suave, mas impossível de ser confundido com luz comum. Ana parou imediatamente, sentindo o coração acelerar de emoção e espanto. Aquela era a primeira vez que a marca reagia à luz de forma tão clara. Ela fechou e abriu a mão várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo. E quanto mais observava, mais sentia que Deus estava se aproximando dela. Com o coração vibrando, Ana correu para dentro de casa chamando por Pedro. Ele veio rapidamente, pensando que algo grave havia acontecido no jardim. Mas quando viu a expressão emocionada dela, entendeu que era algo diferente. Ana estendeu a mão e mostrou o brilho discreto que ainda pulsava. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, tentando compreender o fenômeno. Depois segurou a mão dela, sentindo o calor que vinha daquela pequena linha. Os dois se entreolharam, sabendo que aquilo era maior do que podiam explicar. Naquela noite, Ana dormiu com a sensação de que algo estava crescendo dentro dela. Não um medo, mas uma espécie de preparação, como quem está à espera de um chamado. Seu sono foi leve, e em determinado momento, ela teve um sonho diferente. No sonho, suas mãos brilhavam como se tivessem sido tocadas por uma luz divina. E uma voz suave, quase como um sussurro, dizia: "Não temas. Estou te moldando." Ao despertar, Ana ficou imóvel por alguns minutos, refletindo sobre o sonho. Ela sabia que sonhos podem ser apenas sonhos, mas aquele parecia uma resposta. Quando contou o sonho para Pedro, ele ouviu com atenção e respeito. Disse que talvez Deus estivesse preparando o espírito dela para algo maior. Ana suspirou, olhando novamente para suas mãos, que pareciam mais vivas do que nunca. Ela sentia uma mistura de curiosidade e reverência por tudo o que estava acontecendo. Era como se estivesse caminhando por um território sagrado, passo a passo. E apesar de não saber o que a aguardava em 2026, já não tinha mais receio. Agora,
ela queria apenas permanecer atenta e obediente ao que Deus mostrasse. Os dias seguintes foram marcados por uma paz diferente na vida de Ana. Ela sentia que algo invisível a acompanhava, como um cuidado constante. Enquanto fazia suas tarefas, notava pequenos sinais ao seu redor. Coisas simples, como uma flor nascendo fora de época ou pássaros pousando perto. E sempre que isso acontecia, ela instintivamente olhava para suas mãos. Parecia que Deus estava usando tudo para chamá-la para mais perto. Ana caminhava pela casa como quem carrega um segredo santo no coração. Certa manhã, ao arrumar a cozinha, Ana percebeu algo ainda mais curioso. A linha em sua mão estava mais nítida e parecia formar um leve desenho. Não era uma imagem clara, apenas um contorno que lembrava um pequeno caminho. Ela passou o dedo sobre o traço, sentindo um calor suave surgir ali. Era como se a marca estivesse tentando falar com ela de algum modo. Ana sentiu um arrepio na espinha, misto de surpresa e reverência. Aquele detalhe parecia estar ganhando vida dia após dia. Pedro, sempre atento, notava mudança no semblante de Ana. Ela estava mais reflexiva, mais silenciosa, como quem escuta algo interiormente. Um dia, ele a chamou para sentar no alpendre, enquanto o sol se punha. Disse que percebia que Deus estava movendo algo profundo dentro dela. Ana sorriu com os olhos marejados, sem conseguir esconder a emoção. Contou que sentia que a linha em sua mão era apenas o começo, e que 2026 parecia cada vez mais um ano marcado por propósito. Naquela noite, ao orar antes de dormir, Ana pediu clareza a Deus. Pediu que ele a ajudasse a entender o motivo daquela marca especial. Enquanto falava, sentiu uma paz tão forte que suas mãos formigaram. Ela abriu os olhos e viu o traço brilhar por um breve instante. Não era imaginação, nem reflexo, era um brilho suave, mas real. Ana colocou a mão no peito, sentindo o coração acelerar de emoção. E naquele momento teve certeza de que Deus estava respondendo. Depois daquela experiência, Ana acordou com um novo sentimento. Não era mais apenas curiosidade, mas uma fé renovada e profunda. Ela sabia que Deus só revela sinais quando quer preparar alguém. E algo em seu espírito dizia que 2026 não seria um ano comum. Seria um tempo de mudança, de direção e de promessa cumprida. Ana respirou fundo, olhando novamente para o detalhe em sua mão. E pela primeira vez, não perguntou por quê, mas sim para quê. Com o passar das semanas, Ana começou a perceber mudanças também dentro de si. Ela tinha mais vontade de orar, de ler a palavra e de ouvir a voz de Deus. Coisas que antes pareciam comuns agora tinham um peso diferente, mais profundo. Cada gesto simples do dia a dia parecia carregar um significado especial. Era como se Deus estivesse preparando não só suas mãos, mas também seu coração. Ela sentia que estava sendo moldada em silêncio, pouco a pouco. Como quem é treinado para algo importante que ainda não conhece por completo. Um dia, enquanto ajudava uma família vizinha que passava necessidade, Ana notou algo marcante. Ao estender a mão para entregar uma cesta de alimentos, sentiu o traço pulsar. Era como se aquela marca se alegrasse quando ela fazia algo por alguém. Ela olhou discretamente para a palma da mão e viu o brilho discreto outra vez. Naquele momento, entendeu que o sinal não era apenas sobre o futuro. Também era sobre como ela vivia o presente, com amor e obediência. Deus estava mostrando que o propósito envolvia cuidar de pessoas. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo, Ana lembrou de uma frase antiga. Sua avó dizia que Deus prepara primeiro o coração, depois o caminho. Ela sorriu ao lembrar disso, sentindo que finalmente entendia aquelas palavras. O traço em sua mão talvez fosse um lembrete de que Deus já estava agindo. Mesmo antes de 2026 chegar, ele já estava preparando cada detalhe. Não apenas em volta dela, mas dentro dela, na forma como via o mundo. Ana se sentiu pequena, mas ao mesmo tempo parte de algo muito maior. Pedro também sentia a mudança na atmosfera da casa. As orações de Ana pareciam mais profundas, e a paz no lar, mais intensa. Ele percebeu que aquela marca não era superstição, mas um sinal de fé. Um lembrete visível de que Deus se importa com os detalhes da vida deles. Certa noite, ele pegou a mão dela com carinho e disse que estava pronto. Pronto para o que Deus quisesse fazer com eles no tempo certo. E juntos, decidiram entregar o futuro completamente nas mãos do Senhor. A partir daquele dia, Ana parou de ter medo do que não entendia. Em vez de se preocupar, passou a agradecer por estar sendo escolhida para algo. Não se via como alguém especial, mas sabia que Deus usa pessoas simples. Ela olhava para o detalhe em sua mão e sorria, sentindo-se cuidada. Cada marca, cada linha,
Cada traço agora tinha um significado diferente. Era como se sua própria história estivesse escrita ali, na palma da mão. E parte dessa história apontava para um ano que ainda estava por chegar, 2026. Os meses seguintes trouxeram uma sensação crescente de expectativa para Ana. Ela não sabia exatamente o que Deus estava preparando, mas sentia que era grande. O detalhe em sua mão parecia mais vivo a cada dia, como se acompanhasse seu ritmo. Às vezes, ao acordar, ela ouvia mais forte, outras vezes, mais suave e brilhante. Era como se Deus estivesse usando aquele traço para guiá-la com paciência. Ana passou a observar tudo ao seu redor com mais atenção e fé. Sabia que cada pequeno sinal podia ser parte de algo maior. Certa tarde, enquanto caminhava pelo vilarejo, Ana encontrou uma senhora idosa. A mulher olhou para suas mãos com intensidade, como se enxergasse algo escondido. Com voz baixa, perguntou se Ana já havia percebido o sinal da promessa. Ana ficou surpresa, pois nunca tinha ouvido aquilo de ninguém antes. A idosa sorriu e disse que algumas pessoas carregam marcas escolhidas por Deus. Marcas que apontam para missões, mudanças ou revelações espirituais. E acrescentou que 2026 seria um ano decisivo para quem carrega esse sinal. As palavras daquela senhora ecoaram na mente de Ana durante dias inteiros. Ela não sabia se a mulher era profeta ou apenas sensível às coisas espirituais. Mas algo dentro do coração dela confirmou que aquilo tinha verdade. Era como se Deus estivesse usando alguém desconhecido para reforçar sua mensagem. Ana orou profundamente naquela noite, pedindo discernimento. Sentiu uma presença suave preencher o quarto, trazendo paz e direção. E mais uma vez, a marca em sua mão brilhou como resposta silenciosa. Pedro, ao ouvir o relato da esposa, ficou impressionado com a coincidência. Ele sabia que nada na vida espiritual acontece por acaso, muito menos sinais assim. Abraçou Ana e disse que Deus estava cercando-a de confirmação por todos os lados. Ana concordou, percebendo que quanto mais se aproximava de 2026, mais claro tudo ficava. Ela já não via aquele detalhe como algo estranho, mas como parte do plano divino. Sentia que estava sendo preparada para uma missão especial, talvez inesperada. Alguma coisa grande estava para acontecer, e ela precisava estar pronta. A cada novo dia, Ana sentia a fé crescer de forma natural, quase inevitável. Seu coração estava mais firme, sua mente mais calma e sua alma mais desperta. Ela já não via a vida como antes, tudo parecia conectado pela mão de Deus. Até mesmo desafios comuns se tornavam oportunidades para amadurecer espiritualmente. O detalhe em sua mão era agora um lembrete constante da promessa divina. E ela sabia, do fundo do coração, que aquela história não terminaria ali. Deus estava apenas começando a revelar o propósito reservado para 2026. À medida que o final do ano se aproximava, Ana sentia algo diferente no ar. Era como se cada dia fosse uma contagem regressiva para algo divino acontecer. Não havia medo, apenas uma expectativa tranquila que preenchia o coração. Ela orava mais, agradecia mais e refletia sobre tudo o que tinha vivido. Percebia que Deus não apenas mostrará um sinal, mas também a transformará. Aquela marca não era apenas física, era um símbolo espiritual. Um lembrete de que o céu às vezes usa detalhes para anunciar grandes mudanças. Certa noite, enquanto caminhava sozinha pelo quintal, Ana sentiu um vento suave. Era uma brisa leve, mas carregada de uma paz que ela nunca havia sentido antes. Quando levantou a mão para afastar o cabelo, viu o traço brilhar intensamente. Dessa vez, o brilho não durou apenas um segundo, permaneceu por vários instantes. Ela ficou imóvel, observando aquela luz que parecia pulsar como um coração. E ali, no silêncio da noite, sentiu profundamente a presença de Deus. Era como se ele estivesse dizendo que o tempo da promessa estava próximo. O brilho desapareceu lentamente, mas o impacto permaneceu na alma de Ana. Ela compreendeu que 2026 não seria apenas um ano de mudanças externas. Seria um ano de despertamento, de propósito e de revelações espirituais. Deus havia usado suas mãos para mostrar algo que seus olhos não enxergariam sozinhos. O detalhe que antes parecia comum agora era uma marca de chamado. Ana colocou as duas mãos sobre o peito, emocionada, com lágrimas silenciosas. E pela primeira vez, agradeceu especificamente pelo sinal que carregava. Quando contou a Pedro o que havia acontecido, ele a ouviu com reverência. Não duvidou, não questionou, apenas reconheceu que Deus estava movendo tudo. Ele segurou a mão dela e disse que caminhariam juntos rumo a 2026. Que não importava qual fosse a promessa, eles estariam prontos para recebê-la. Ana sorriu,
sentindo-se fortalecida por ter alguém ao lado que acreditava. Ela sabia que nenhum propósito divino é vivido sozinho, sempre envolve união. E naquele instante, o futuro deixou de ser incerto e passou a ser sagrado. No último amanhecer do ano, Ana olhou para suas mãos uma última vez. O traço estava ali, firme, vivo, simples e ainda assim cheio de significado. Ela respirou fundo, sentindo paz e gratidão pelo caminho que havia percorrido. Não sabia exatamente o que Deus faria em 2026, mas sabia que seria especial. Sua história, suas marcas e seus dias estavam nas mãos do Criador. E quando fechou os olhos para orar, sentiu o coração arder de esperança. Porque agora ela entendia, aquele detalhe era apenas o início de uma grande promessa.